Capítulo 17. O acesso direto à informação. O acesso à informação fora dos meios normais favorece muito a cura. É possível obter, por este método, qualquer tipo de informação de que precisamos, ou quase. Acesso direto significa, sem tirar nem pôr, o que isso implica. Você se liga diretamente à informação que deseja ter e a recebe. O processo foi rotulado de alta percepção sensorial, de clareaudiência, de clarividência, de clarissenciência ou leitura psíquica. Examinemos com mais clareza a exata natureza do processo. A informação que lhe chega através dos seus 5 sentidos, rotulados tradicionalmente de vista, tato, paladar, audição e olfato. A maioria das pessoas desenvolveu, mais do que aos outros, alguns desses meios de acesso à informação. Seus processos internos de pensar, de sentir e de ser têm muito que ver com os seus modos de obter informações, como os programadores neurolinguísticos Richard Bandier e John Grinder afirmaram em seu livro Frogs to Princes. Sua experiência interior passa através de certos canais habituais. Você pode trabalhar essencialmente com uma combinação de processos visuais e sinestésicos, ou auditivos e sinestésicos, ou visuais e auditivos. Todas as combinações são possíveis. Usam-se combinações diferentes para diferentes processos internos. Você pode saber se pensa ou não. Primeiro que tudo, através de imagens, sons ou sentimentos. Recomendo-lhe que o descubra, porque o modo com que você se utiliza dos sentidos normais é o que eu lhe recomendo para aprender a desenvolver a sua alta percepção sensorial. Se me dão um nome, por exemplo, primeiro ouço o nome, depois procuro sinestesicamente em todas as direções até sentir que está sendo feita uma conexão com essa pessoa. A partir desse ponto, vejo imagens e ouço informações a respeito da pessoa nomeada. Alguns anos atrás, eu não teria podido fazê-lo. O primeiro autossentido que desenvolvi foi o sinestésico. Passei muitas horas fazendo psicoterapia do corpo, tocando pessoas e seus campos de energia. Dali a pouco, o meu discernir mudou sem ver. Principiei a ver coisas correlacionadas com o que sentia. Depois de muita prática, comecei a ouvir informações. Cada um desses modos de acesso pode ser aprendido por intermédio de exercícios e meditações. Ingressando num estado calmo de quietude e concentrando-se num dos seus sentidos, você o acentua. Isso só demanda prática. O difícil é aprender a entrar num estado calmo e permanecer concentrado no seu propósito. Exercícios para intensificar suas percepções. Para intensificar o sentido sinestésico, coloque-se numa posição meditativa confortável e concentre-se em sentir o interior do corpo. Concentre-se nas partes do corpo e nos órgãos. Se isso ajudar, toque a parte que está focalizando. Se propende a ser visual, pode querer olhar para essa parte do corpo. Se tende a ser auditivo, talvez deseje prestar atenção à sua respiração ou às batidas do coração para auxiliar-lhe a focalização. A seguir, faça o mesmo com o espaço à sua volta. De olhos cerrados, sente-se e sinta a sala em que se encontra. Focalize, procure alcançar ou sorria para localizações ou objetos diferentes na sala. Precisando de ajuda, abra os olhos ou toque os objetos da sala. Depois, volte a sentar-se e a sentir simplesmente. Agora, faça um amigo conduzi-lo, de olhos vendados, a uma sala que não lhe é familiar. Sente-se e sinta o espaço sinestesicamente da mesma maneira que sintonizou o seu corpo. O que aprendeu a respeito da sala? Desvende os olhos e verifique. Faça o mesmo em relação a pessoas, animais e plantas. Para intensificar o sentido visual, sente-se outra vez para meditar e, de olhos fechados, examine o interior do seu corpo. Se lhe for difícil fazê-lo, descubra o sentido que o ajudará. Toque a parte ou preste atenção aos seus processos internos até conseguir uma imagem deles. Agora faça o mesmo com a sala. Primeiro, de olhos abertos, examine-lhe os pormenores. Em seguida, cerrando os olhos, crie uma imagem da sala na mente. Vá depois para uma sala com a qual não está familiarizado e comece com os olhos fechados. O que pode ver? Lembre-se de que estamos falando em percepção visual. Isso difere do processo de visualização, ato criativo em que você visualiza o que deseja criar. Para intensificar o sentido auditivo, sente-se para meditar. Preste atenção ao interior do seu corpo. Mais uma vez, se precisar de ajuda com esse sentido, ponha a mão na parte para a qual está atentando e sinta-a, ou olhe para ela. Depois saia para fora e preste atenção a todos os sons à sua volta. No mato, por exemplo, começará a ouvir o sincronismo dos sons, que juntos compõem uma sinfonia.
Preste uma atenção ainda maior. O que mais pode ouvir? Sons que não existem? Preste mais atenção ainda, algum dia eles terão um significado para você. Em seu livro Stalking the Wild Pendulum, Isaac Bentov escreve acerca do som agudo que muitos meditadores conseguem ouvir acima do alcance normal do ouvido, e ele foi capaz de medir-lhe a frequência. À medida que desenvolvi minhas capacidades visuais, descobri que as imagens chegavam de duas formas, uma simbólica, outra literal. No caso da imagem simbólica, vemos simplesmente uma imagem que tem significado para a pessoa para a qual estamos lendo. Podemos ver, por exemplo, uma nebulosa girando no céu ou um grande bolo de chocolate. No caso da imagem literal, vemos imagens de acontecimentos ou coisas. Podemos testemunhar uma experiência que o paciente teve no passado. Tanto na visão simbólica como na leitura de um acontecimento, o curador assume a posição de testemunha. Isto é, entra na estrutura desse tempo e presencia os eventos à medida que eles acontecem. O mesmo vale para a visão simbólica. O curador observa a visão desdobrar-se e descreve-a à proporção que ela se desenvolve. Chamo a isto canalização receptiva. Muito importante que a visão não seja interpretada nem perturbada pelo curador enquanto ela se desenrola. O significado da visão pode ser diferente para o curador e para o paciente. Se vir uma imagem simbólica, digamos, de um automóvel azul deslizando pela estrada, você não pergunta imediatamente: "Que significa isso?" Apenas observa o carro deslizando pela estrada e deixa que a cena se estenda à sua frente. Nesse processo, você coligirá informações peça por peça e lentamente construirá uma imagem compreensível. Só mais tarde saberá se a imagem tem um significado simbólico ou se é literal, isto é, alguma coisa que realmente aconteceu ou pode acontecer. Esse tipo de recepção de informação exige muita fé. Você pode levar de meia hora a 1 hora para construir a imagem e fazer dela alguma coisa compreensível. Por outro lado, alguns leitores usam seus próprios símbolos e dão leituras interpretando-os. Isso só funciona com muita prática, porque o leitor primeiro precisa construir um conjunto claro de símbolos, através dos quais recebe informações. Em outro tipo de visão literal, o curador vê a imagem de um órgão interno do paciente. A imagem ou aparece numa tela, na mente do curador, a que dou o nome de tela da mente, ou parece localizar-se no corpo do paciente, como se o curador pudesse ver através das camadas do corpo e chegar ao interior do órgão, feito um aparelho de raio-x. Chamei-lhe visão interna, um instrumento eficientíssimo para ajudar a descrever uma doença. Com a visão interna, você utiliza o acesso direto a ativo, isto é, sai à cata da informação específica que deseja obter. Empregando a visão interna, por exemplo, posso olhar para onde quer que deseje fazê-lo dentro do corpo. Posso decidir para onde olhar, a que profundidade, em que nível da aura e em que resolução ou tamanho, desde o macro até o microscópico. Percepção a longa distância. Descobri que o acesso direto funciona estando a pessoa na mesma sala, ou longe de você. A leitura de aura, a maior distância que já fiz, foi durante uma conversa telefônica entre a cidade de Nova York e a Itália. Neste ponto da minha experiência, minhas leituras a longa distância parecem bem exatas, mas os tratamentos não são tão eficazes como quando estou na sala com a pessoa. Acesso direto e precognição. Em muitas ocasiões, as pessoas têm feito ao meu guia perguntas relativas ao futuro. Ele sempre responde dizendo ser possível falar sobre a provável realidade futura, mas não sobre realidades futuras absolutas, porque todos temos livre-arbítrio para criar o que desejamos no porvir. Também declara que não fará predições, mas depois, muitas vezes, se adianta e responde à pergunta formulada. Até agora, a maioria desses futuros possíveis se concretizou. Heian, por exemplo, disse a alguém que talvez lhe interessasse entrar em contato com a Organização das Nações Unidas para ali trabalhar. Depois disso, a pessoa recebeu 2 convites para trabalhar na ONU. Outra pessoa ficou sabendo que poderia ver-se envolvida com o serviço diplomático do México e que faria um contato quando estivesse passando as férias em Portugal. Dito e feito. A outros foi declarado que precisavam terminar certas coisas em sua vida, porque provavelmente teriam de mudar-se. Estão se mudando agora, se bem não tivessem pensado nisso antes. No início de determinado tratamento, disseram-me que a paciente era portadora de um câncer e ia morrer. Morreu. Ninguém suspeitava disso quando ela se apresentou para o tratamento, e o câncer só foi descoberto depois de 4 exames, cerca de 4 meses depois. Os resultados dos exames mostraram a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma localização do tumor que eu vira por meio da visão interna. Está visto que fiquei muito perturbada quando a informação me chegou.
Eu não disse nada à paciente, senão que procurasse o médico sem perda de um instante. Infelizmente, eu não tinha acesso a ele. Experiências como esta suscitam questões sobre a verdadeira extensão da responsabilidade do curador, o que será discutido mais tarde neste livro. A melhor mensuração do processo de acesso direto à informação é o trabalho feito sobre visão remota por Russell Targ e Harold Puthoff, do Instituto de Pesquisa Stanford, os quais descobriram que um vigia, no porão do laboratório em Stanford, podia desenhar um mapa muito preciso da localização de certo grupo de pessoas enviadas a vários lugares predeterminados. Targ e Puthoff encetaram suas experiências com físicos conhecidos e depois descobriram que, fossem quais fossem, as pessoas escolhidas por eles, até as mais céticas, poderiam fazê-lo. Acredito que o que faço é muito parecido com isso, só que aplicado à cura das pessoas. Em resumo, tenho para mim que a maioria dos indivíduos pode utilizar alguma espécie de acesso direto à informação na sua vida cotidiana. Que informação pode ajudá-lo a exercitar melhor sua profissão? Você provavelmente o perceberá fazendo uso da própria percepção sensorial superior. Tudo isso é outra maneira de dizer que o ser humano tem muitas maneiras de receber informações e orientação, bastando-lhe, para tanto, solicitar a informação e a orientação ou abrir-se para recebê-las. O acesso direto às informações tem muitas implicações para o futuro. Se nós, como espécie, estamos aprendendo a obter informações, como sugere a evidência, isso influirá em todo o nosso sistema educacional e, evidentemente, na sociedade em que vivemos. Iremos à escola não só para aprender a raciocinar por dedução e indução, para colher informações e intensificar a memória, mas também para aprender a obter acesso instantâneo ao que quer que desejemos saber. Em lugar de passar horas decorando coisas, aprenderemos a ter acesso à informação já armazenada na memória do campo da energia universal. Em termos esotéricos, a essa armazenagem da informação dá-se o nome de registros acásicos, que são a impressão energética fixa, dentro do holograma universal, de tudo o que já aconteceu ou já se conheceu. Nesse tipo de função do cérebro, a informação não se armazena em nossa mente, simplesmente se lhe acrescenta. Nesse tipo de função do cérebro, recordar significa sintonizar de novo o holograma universal e ler a informação outra vez, e não vasculhar a mente para recuperar a informação. Visto que a informação existe fora da limitação do tempo linear, como vimos no capítulo 4, seremos provavelmente capazes, até certo ponto, de ler o futuro, como o fez Nostradamus quando predisse a ascensão de um ditador chamado Hitler na Europa, uns 200 anos antes de Hitler. Revisão do capítulo 17. 1. Quais são os principais meios de chegar diretamente à informação? 2. Descreva as maneiras de intensificar o sentido visual, o auditivo e o sinestésico. 3. Sendo a pessoa sinestésica, que tipo de meditação e acesso direto deve ela focalizar? 4. Qual a diferença entre olhar ativamente para a aura e percebê-la simbolicamente? 5. O acesso direto à informação funciona à distância? Até onde? Do ponto de vista da física, que explicações existem para o fenômeno? 6. Qual é a diferença entre canalização ativa ou receptiva e acesso à informação? Alimento para reflexão. 7. Você é principalmente visual, auditivo ou sinestésico?